Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá a todos e todas, meu nome é Vinícius, eu sou doutorando em História Política pela Universidade Estadual de Maringá, orientado pelo professor Roger Colácios, e hoje eu trouxe aqui uma apresentação sobre uma parte da minha pesquisa de doutorado relacionada à história ambiental do rio Apucarana, na cidade de Itamarana, no Paraná. Nessa apresentação, meu objetivo é fazer um levantamento inicial sobre como que os rios aparecem nos trabalhos, na historiografia sobre história ambiental. Eu vou iniciar, então, por uma reflexão, por uma retomada sobre as origens, os parâmetros teóricos, os parâmetros historiográficos desse campo da área da história ambiental, passando em seguida para uma análise mais detalhada aí de como os rios aparecem nas produções historiográficas sobre história ambiental e terminando com uma breve análise, aí um breve estudo de caso sobre o caso do rio Apucarana na cidade de Itamarana. O campo, então, de história ambiental, ele surge aí a partir dos anos 1970, alinhado com as crescentes preocupações globais em torno das questões ambientais, em torno da poluição dos ecossistemas, da extinção de espécies, do aquecimento global. São preocupações que entram na pauta de preocupações globais a partir dos anos 1960 e 1970, e a historiografia acompanha essa inflexão no debate público global com o desenvolvimento do campo da história ambiental. Então esse campo ele surge inicialmente ali nos Estados Unidos, na Europa. Nos Estados Unidos nós temos em 1977, a fundação da Sociedade Americana de História Ambiental. Posteriormente, em 1999, vai ter a fundação da Sociedade Europeia de História Ambiental e aqui na América Latina e no Caribe, a fundação da Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental em 2004. Então nós vemos aí que pelo menos desde os anos 1970, 1980 e ganhando força a partir da década de 1990, surgem cada vez mais trabalhos, produções historiográficas que fazem essa interface entre história e meio ambiente. Uma das premissas teóricas básicas da história ambiental é em relação às transformações que a ação humana impõe ao meio ambiente. Claro, essas transformações elas são constantes em qualquer sociedade humana, mas elas acabam sendo exacerbadas em escala nas sociedades capitalistas modernas. Assim, nós podemos considerar que os indígenas brasileiros também ocupam e transformam seus ecossistemas de origem, mas a sua diferença em relação à sociedade capitalista global é em relação à escala dessas transformações. Geralmente, as comunidades tradicionais transformam o meio ambiente para atender às suas necessidades básicas, imediatas, e não causam transformações tão rápidas e numa escala tão duradoura quanto no sistema capitalista da forma como nós conhecemos hoje. Então nós consideramos aqui que não existe uma única atitude possível das sociedades humanas em relação ao meio natural. A natureza ela pode assumir diferentes significados de acordo com o contexto histórico, com o contexto social da sociedade que a interpreta. A natureza pode ser uma realidade primordial, pode ser um paraíso, um Éden intocado pelo homem, ou uma mera construção humana ou um bem comercial. Mas é importante nós fazermos uma ressalva aqui que a gente não pode trabalhar com a ideia de uma separação estanque entre ser humano e natureza. O ser humano é parte da natureza, ele está inserido na natureza, e essa ideia de que ser humano e natureza são coisas separadas é uma ideia que acaba, de certa forma, hierarquizando esses dois aspectos, esses dois âmbitos da realidade. Dito isso, essa introdução, esse preâmbulo, nós nos questionamos e passamos à segunda parte dessa comunicação, que é como que os rios são abordados, como que eles são tratados dentro da história ambiental. Nosso objetivo aqui não é fazer um levantamento quantitativo exaustivo em relação às produções de história social, de história ambiental que tratam
o tema dos rios, mas fazer um levantamento inicial para entender quais são as temáticas privilegiadas, quais são os questionamentos, as hipóteses que esses historiadores do ambiental trabalham em relação aos rios. E aqui eu vou recorrer principalmente às produções do professor Dr. Gilmar Arruda, que é historiador, tem muitos trabalhos, muitas produções voltadas para esse lado da história ambiental e as suas interfaces também com a história regional. E em uma sequência de artigos que ele publica, ele vai explorando, né, alguns artigos publicados ali desde 2006, pelo menos, ele vai explorando o espaço, o lugar que os rios devem ocupar dentro do campo da história ambiental. Então, ele parte do reconhecimento, né, dos rios enquanto objetos de estudo legítimos da história ambiental, mas também aponta alguns desafios metodológicos. Então, ao trabalhar com os rios, seria necessário principalmente considerar as diferenças entre as temporalidades históricas e geológicas, a própria escassez de documentação material sobre os rios, fazendo com que essas pesquisas sejam sempre mais dependentes de relatos orais. E em relação à perspectiva teórica que o professor Arruda traz, ele aponta que os rios eles são percebidos, a forma como os rios são percebidos e utilizados pelas sociedades humanas também são influenciados por construções culturais e construções sociais que mudam ao longo do tempo. Tá? Então ele aponta que os rios muitas vezes são vistos como fronteiras e limites naturais, o que pode simplificar essas dinâmicas sociais e de poder que subjazem, que fazem parte dessas construções. Tá? Então, para esse autor, a análise sobre os rios em história ambiental ela assume um caráter de reflexo mesmo da sociedade, do contexto social, do contexto histórico que analisa esse rio. Né? Então, os rios são analisados como parte de construções sociais, como parte de construções culturais também, mas os rios também possuem um papel político. Né? Como ele apontou anteriormente, muitas vezes os rios eles são utilizados, né, são traçados ali como limites, como fronteiras de um município para outro, de um estado para outro, de um país para outro. Isso não deixa de ser um uso político do rio. Né? Num trabalho posterior, o professor Gilmar Arruda vai analisar como que o governo do estado do Paraná ele acaba instrumentalizando esses rios com finalidades políticas. Então ele traça ali um panorama histórico, num período ali de 50 anos, em que ele observa como que os rios eles alternam, né, a sua importância, o seu lugar político dentro do projeto político do governo estadual do Paraná, de acordo com suas funções instrumentais. Então, esse rio ele pode ser entendido como um caminho de navegação, um caminho que permite a exploração do interior do território do estado, pode ser entendido como um obstáculo a essa exploração, né, o que leva à construção de pontes e de estruturas que permitem superar essa barreira que o rio faz ao transporte ferroviário, ao transporte rodoviário, né? E finalmente o seu uso talvez que causa mais impactos ambientais, é o seu uso enquanto gerador de energia elétrica, enquanto reserva de energia. Né? Principalmente a partir dos anos 1940, 1950, os rios não só no Paraná, mas também em todo o contexto brasileiro, vão ser utilizados cada vez mais para a produção de energia elétrica. Então, em relação à sua função política, o seu espaço político que nós podemos explorar dentro da história ambiental, está relacionado a isso, a instrumentalização do rio de acordo com o projeto político de um determinado grupo ou dentro de um determinado território. Também, em relação aos seus aspectos teóricos e metodológicos, né, os rios também para o professor Gilmar Arruda, eles podem servir como uma forma de delimitação espacial. Então ele usa isso principalmente dentro do conceito de bacia hidrográfica. Né, para o professor Gilmar, uma bacia hidrográfica ela pode servir, dentro dos trabalhos, né, de história ambiental, como um conceito de delimitação espacial. Então, já que as ideias de região, território, estado-nação, geralmente estão ligadas, estão associadas aí a construções humanas, a construções sociais,
O rio poderia fornecer um novo tipo de parâmetro espacial para essas pesquisas, justamente, a bacia hidrográfica, né, melhor dizendo, justamente por seu caráter de resiliência em face às transformações ambientais causadas pelos seres humanos. Então, nós vemos aí que nesses trabalhos o professor Gilmar, ele trabalha o rio em várias dimensões, mas principalmente o seu aspecto social, o seu aspecto de memória, mas também o seu aspecto político, que acabaria nos interessando mais dentro dessa pesquisa. Em relação a outras pesquisas, né, que trabalham, que tomam o rio como objeto central, eu trouxe alguns exemplos apenas, né? O primeiro deles é o livro Tietê, o rio que a cidade perdeu, do Janes Jorge, também um historiador do ambiental, que trata da relação entre o rio Tietê e o cotidiano dos moradores da cidade de São Paulo. Tá? Então, também fazendo esse trabalho de história social, um pouco de história da cultura material. Um outro trabalho, o trabalho do Victor Leonardi, o livro Os Historiadores e os Rios, em que ele analisa a trajetória de uma pequena comunidade ali na região amazônica, marcada pelas atividades extrativistas, onde o rio exerce um papel fundamental também. E por último, o livro O Reno, do Lucien Febvre, que apesar de não fazer propriamente uma história ambiental, né, ele acaba reconstruindo as mentalidades que foram criadas e desenvolvidas em torno do rio Reno, que era uma região de fronteira entre a Alemanha e a França. Então todos esses exemplos listados aqui mostram que os rios eles têm um papel fundamental dentro dos estudos de história ambiental e eles podem ser analisados sobre diferentes perspectivas, sobre diferentes vieses, e retomando questões importantes também nos campos da história social, nos campos da história cultural, da história política, da história regional, né? E aquilo que mais interessa para a nossa pesquisa agora, já encaminhando para o encerramento, o papel que o rio Apucaraninha teria na formação política do município de Tamarana. O município de Tamarana, brevemente, é um município localizado no estado do Paraná, que teve a sua emancipação do município de Londrina em 1995 e desde então ele tem um histórico de ser um município muito ligado às atividades rurais, atividade agrícola e que, portanto, o rio Apucaraninha, que esse rio presente ali na cidade de Tamarana, ele está muito ligado à prática da atividade agropecuária. Então, fazendo um rápido levantamento histórico-geográfico do rio, esse rio ele atravessa Tamarana, o município de Tamarana, de oeste a leste, dividindo entre norte e sul o município, né? Então uma pequena porçãozinha no norte do município, onde está localizado o núcleo urbano, e a maior parte ao sul, onde está localizado a zona rural. O rio Apucaraninha, ele conta ali com várias intervenções em seu curso, então pontes, barragens, uma usina hidrelétrica, que mostram para a gente como que o rio, esse espaço do rio Apucaraninha, ele também é um espaço de disputa, é um espaço que tem um certo sentido de aproveitamento material. Ele é considerado tanto um obstáculo à circulação, né, aos caminhos que atravessam o território do município de Tamarana, as rodovias, as estradas, mas também é um recurso natural, né? É uma fonte ali de água para as lavouras, para as plantações que estão às suas margens, é uma fonte de geração de energia elétrica. Então, o rio Apucaraninha tem esse lugar dentro do município de Tamarana, de material, de recurso a ser explorado economicamente dentro do município. Né? O rio ele acaba, de certa forma, criando, fundando as atividades econômicas que serão praticadas ali dentro. Né? Então, em conclusão, esse artigo, essa comunicação buscou mostrar um pouquinho do espaço, do lugar que os rios ocupam na história ambiental e das possibilidades que isso traz de estudos, de pesquisa em torno do tema, principalmente ligados à história regional. Muitas pequenas cidades, muitos pequenos municípios se formam, né, são fundadas ao redor de rios e de cursos d'água, então a análise da história ambiental desses cursos d'água com certeza traz uma contribuição muito grande à história regional, à história social, à história econômica, à história política de qualquer região, de qualquer sociedade que nós, enquanto historiadores do ambiental, tentemos nos debruçar. Então, essa é a apresentação que eu tenho. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Meu texto será enviado também para conferir mais os detalhes e fico à disposição caso queira entrar em contato, trocar algumas ideias, alguns apontamentos e sugestões de pesquisa. Muito obrigado.
Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.